Na sessão de hoje, os ministros retomaram o julgamento de recursos que discutem os limites da chamada coisa julgada, que é quando há uma decisão definitiva em matéria tributária. O plenário formou maioria, seguindo o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e assim mantendo decisão que possibilitou retomada de cobrança de tributos. A definição da tese e a proclamação do resultado serão anunciadas amanhã, no início da sessão. Marta Ferreira acompanhou o julgamento e tem os detalhes. O plenário analisou recursos que pediam para esclarecer pontos de um julgamento da Corte de fevereiro do ano passado, quando os ministros, por unanimidade, concluíram que uma decisão definitiva que tenha discutido o pagamento de tributos perde automaticamente seus efeitos no momento em que o STF se pronuncie em sentido contrário. O caso concreto envolve o pagamento da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Isso porque, em 2007, o Supremo entendeu que a cobrança desse tributo é constitucional e deveria ser paga. Aí veio a decisão da Corte de fevereiro do ano passado. Os autores dos recursos pedem que os valores devidos sejam cobrados a partir da decisão de 2023 e não da de 2007. Como o processo tem repercussão geral, o resultado do julgamento vai afetar todos os casos na Justiça envolvendo outros tributos. Na prática, o que se pretende com os recursos é que sejam impedidas cobranças retroativas. Assim, o caso discute os limites da chamada coisa julgada, ou seja, quando há uma decisão definitiva em matéria tributária. A análise levou a 3 linhas de votos. A primeira é a do relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou para rejeitar os pedidos, mantendo os termos da decisão de 2023. De acordo com Barroso, o Supremo adota entendimento segundo o qual as decisões produzem efeito a partir da publicação da ata. Assim, a cobrança da CSLL vale desde a data da publicação da ata do julgamento de 2007. Barroso foi seguido por Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. A segunda linha é a do ministro André Mendonça. Ele acompanhou Barroso quanto à possibilidade de cobrança a partir de 2007, mas propôs outra sugestão, definindo que não devem incidir multas sobre os valores da contribuição pagos por contribuintes. A terceira linha foi apresentada pelo ministro Luiz Fux e acompanhada por Edson Fachin. Eles consideram que a cobrança só poderia ocorrer a partir da decisão de mérito do STF, ou seja, em fevereiro do ano passado. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli apresentou voto vista, seguindo o entendimento dos ministros Luiz Fux e Edson Fachin. Não é só pelo fato do Código de Processo Civil permitir esses embargos em recurso extraordinário para o amicus curiae. É também pelo fato de que um processo subjetivo, ele alcança nessa corte com a repercussão geral uma objetivação. E todos nós aqui já suspendemos inúmeros processos para aguardar o processo de repercussão geral. E as outras partes que estão com processos sobrestados, se elas que se qualificaram como amicus curiae neste plenário não puderem externar uns embargos de declaração, elas ficam na dependência daquela parte que foi a parte escolhida. E por que foi aquele recurso extraordinário que foi escolhido e não o meu? Toffoli destacou ainda a importância de se levar em conta a segurança jurídica, já que a decisão tomada no ano passado foi inovadora. Nunca antes o Supremo tinha dito que, ao firmar em ação direta de inconstitucionalidade e ou repercussão geral, isso afetaria no trato sucessivo automaticamente efeitos imediatos. O ministro destacou também que, ao se dar efeito imediato à decisão sem modulação, haveria uma quebra de confiança. A partir de 2023, todos os julgados que forem acontecer em repercussão geral ou em
ação de controle concentrado, diante do julgamento de mérito ali, do qual eu fiquei vencido, passam a ter efeitos imediatos e mesmo atingindo a coisa julgada. É que aqui eu entendo que até então, até fevereiro de 2023, nunca esse Supremo Tribunal Federal tinha feito essa declaração.